Um bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de vir conversar com vocês um pouco sobre o que nós temos feito em nanotecnologia nos últimos anos. Agradeço à comissão organizadora do Congresso Virtual de Nanobiotecnologia pela oportunidade e eu gostaria de trazer para vocês algumas das ideias que nós temos desenvolvido na Embrapa Instrumentação e dentro do conjunto da rede de nanotecnologia aplicada ao agronegócio, a rede AgroNano, que eu tenho liderado nos últimos anos. Eu convido que todos vocês conheçam um pouco mais a rede AgroNano da atuação da Embrapa em nanotecnologia pelos nossos websites. E eu gostaria de, antes de mais nada, agradecendo a minha equipe de trabalho, aos meus alunos, alunos e pós-docs que estão aqui representados, todos aqui, que de fato são os que têm feito o trabalho experimental, têm feito muito do trabalho intelectual, que eu vou discutir um pouco com vocês hoje aqui. Agradeço também aos nossos financiadores, principalmente a FAPESP, sempre que tem nos mantido com recursos diretos, e ao programa CISNANO do MCTI, que mantém o nosso Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio, os demais financiadores, como a FINEP, a Alexandre von Humboldt, e muito especialmente a Simbiose Complex Minerals, que são empresas que têm nos colaborado com nós temos feito projetos de parceria e que têm trabalhado especificamente nessa área de projeto de insumos inovadores. Eu gosto de iniciar a minha apresentação falando um pouco, na realidade, sobre o que nós esperamos quando falamos em insumos inovadores. Certo? Esse mapa que foi publicado pela Universidade de Wisconsin já há alguns anos, em 2001, ele é muito interessante para nós refletirmos sobre isso. Ele é um mapeamento da capacidade agricultural, a capacidade de se fazer agricultura numa região. Ela leva em consideração alguns elementos. Por exemplo, ela leva em consideração o regime de chuvas, ela leva em consideração fertilidade do solo, esse é um ponto extremamente importante. E vocês podem observar algumas coisas interessantes, né? Algumas áreas, como por exemplo a região indiana, né, do subcontinente indiano, o sul da Europa, o interior dos Estados Unidos apresentam alta fertilidade. Agora, curiosamente, o Brasil, né, que nós sempre gostamos de enfatizar o papel do Brasil como produtor agrícola, ele não é tão. Não se espera essa alta fertilidade. De fato, a gente sabe que alguns problemas da própria estrutura da própria estrutura do solo no Brasil, eles limitam bastante a produtividade agrícola. Como entre tantos exemplos está a baixa fertilidade do solo, a acidez desses solos, o regime de chuvas no Brasil. No entanto, quando nós olhamos esse outro mapa, esse é um mapa que foi feito com imagens aéreas, identificando áreas agricultadas com grãos, e vocês podem observar uma coisa interessante, esse é o mapa de 2017, relativamente recente, e interessante que ele mostra uma concentração da produção de grãos numa região que vocês conhecem bem aqui no interior do Brasil, a região do Cerrado, certo? Por não olhar esse mapa com um pouquinho mais de atenção e comparar ele com um mapa com um mapa de tendência à agricultura que nós tínhamos falado anteriormente, colocando eles lado a lado, vocês observam que as áreas elas não se superpõem, elas são diferentes, ou seja, nós temos uma diferença significativa daqui dessa área em relação à área aqui em branca, que ela é basicamente devida à recuperação do solo, do solo para a agricultura. Tá? Em termos tecnológicos, nós poderíamos dizer que essa produtividade agrícola ela está associada a vários fatores, a vários pilares, certo? No Brasil, nos solos tropicais. E entre elas, a mais simples de todas, é a correção do pH do solo, que foi promovida durante anos nessa região do Cerrado, na região do Cerrado no Brasil, e é um dos grandes responsáveis pela produtividade dessas regiões hoje. Mas não só isso, por exemplo, outra contribuição das nossas instituições de pesquisa no Brasil foi o desenvolvimento de sementes tropicalizadas. Essas sementes tropicalizadas são mais bem adaptadas às condições brasileiras, à realidade brasileira, e com isso elas conseguem produzir melhor. Não só isso, nós tivemos também muitos esforços no controle de pragas, em se direcionar novos
princípios químicos e formas de aplicação e tecnologias de manejo para segurar esse ataque de pragas. É sempre bom lembrar que muitas das sementes que nós produzimos no Brasil, elas têm uma herança do norte, uma herança de regiões temperadas. No caso da soja, por exemplo. Quando elas chegam no Brasil, elas encontram outras pragas. E essas pragas elas precisam ser controladas em outros patamares, em outros parâmetros, para que haja produtividade agrícola. Mas algo muito importante, que é o que me chama mais, me traz mais o desejo de conversar com vocês hoje aqui, é a administração de fertilizantes, certo? A aplicação de fertilizantes, ela certamente foi essencial para esses níveis de produtividade que nós temos hoje no Brasil e essa mancha verde que vocês viram ali no gráfico, mas, curiosamente, a indústria de fertilizantes, ela é uma indústria que está, na realidade, há muitos anos sem grandes saltos tecnológicos, né? As tecnologias são tecnologias que vêm de 50, 60 anos atrás, e com variáveis graus de modernização, mas em geral muito limitados por baixo nível de investimento. O perfil de investimento dessas empresas ela é historicamente baixo pelo fato de que o produto em si ele tem preço de mercado baixo também. Nós estamos falando de produtos, um quilo de fertilizante que está custando, ele vai custar em torno de meio centavo, meio dólar a meio dólar o quilograma, o que realmente é muito pouco comparado com outros insumos. Outra coisa é que isso impacta muito no custo da lavoura. A aplicação ela é extremamente elevada. Nós estamos falando assim que uma aplicação em 1 hectare são da ordem de 100 quilos a 300 quilos de nutriente por hectare. São toneladas que nós estamos falando que precisam ser produzidas. E ainda são insumos que têm uma tendência muito grande de perda para o meio ambiente, para o ambiente, por alguns mecanismos que nós queremos discutir um pouco deles hoje. E veja bem, o crescimento de produtividade no Brasil, esses mapas não estão muito, esses gráficos não estão muito atualizados, mas eles indicam uma coisa bastante interessante. Eles mostram que o crescimento de produtividade no Brasil, ele aconteceu nos últimos anos acima do aumento da ocupação das áreas, ou seja, houve aumento de produtividade específica por área. 1 hectare está produzindo mais do que produzia há 20, 30 anos atrás. Isso é factual, isso pode ser visto por várias fontes, mas, curiosamente, se nós observarmos a evolução do consumo de fertilizante com a evolução da produção vegetal, a gente percebe que as curvas elas são paralelas, elas crescem juntas, ou seja, a quantidade, a taxa de crescimento da produção ela é igual à taxa de crescimento praticamente de fertilizantes, até do consumo de fertilizantes, e até o consumo de fertilizante é um pouco maior. Vocês podem notar que até nos últimos anos houve até um descolamento desse gráfico que indica que nós temos gasto mais quilos de fertilizante por quilo de alimento produzido do que se consumia, por exemplo, na década de 80. E isso, em grande parte, é devido ao comportamento desses fertilizantes no meio. Por exemplo, o nitrogênio, que é talvez o mais importante nutriente em termos de grande escala, ele é aplicado normalmente através de moléculas simples como ureia ou nitrato de amônio, ou mesmo através da matéria orgânica do solo, ele também contém nitrogênio, mas se nós fôssemos pensar em termos de representatividade, certamente a ureia é hoje, muito provavelmente, o fertilizante mais usado do mundo. Há uma grande chance disso. Mas a ureia, uma vez que ela entra em contato com o solo, ela é quebrada, formando amônio pela ação da urease presente no solo. E esse amônio, se ele não for aproveitado pela planta, por um sistema de plantas, ele oxida e se perde para o meio ambiente na forma de óxidos nitrosos. Esses óxidos nitrosos, o pior de todos deles é esse N2O, que o óxido nitroso ele tem uma contribuição de 350 vezes a contribuição do CO2 em carbono equivalente, ou seja, 1 mol de N2O tem um efeito de 350 moles de CO2 na atmosfera para aquecimento global. Isso é terrível. Essas perdas são altíssimas. Essas perdas podem chegar, por exemplo, a metade do fertilizante aplicado em campo. Tá? Isso vai variar naturalmente em função de várias condições, do tipo de solo, de como o solo está, de como é feita a aplicação, mas esse é um número geral para que vocês entendam o tamanho do problema, certo? E o quanto que ele pode ser impactante para questões como aquecimento global. O segundo fertilizante mais importante para nós é o fosfato. O fosfato ele tem um comportamento um pouco diferente, ele não é volátil, mas ele é facilmente imobilizado. Essa imobilização fácil do fosfato faz com que ele
seja fixado no solo e seja pouco aproveitado pela planta. Ou seja, ele na presença de minerais de ferro e de minerais de alumínio, esses minerais de ferro e de alumínio, eles formam fosfatos de ferro, fosfatos de alumínio, que são insolúveis ou pouco solúveis. Esses fosfatos são facilmente formados na condição do solo brasileiro, que é muito rico em ferro, muito rico em ferro. O terceiro macronutriente de maior importância, que é o potássio, eu não devo abordar hoje aqui, mas é importante que esteja tendo claro que ele também sofre perdas, e ele sofre perdas principalmente por lixiviação, sendo lavado para dentro de corpos d'água, certo? E notem bem que isso tudo faz com que a gente tenha que enxergar o que seria um fertilizante ideal para aplicação em campo. Um fertilizante ideal, ele é aquele que tem a maior quantidade possível de nutriente por quilograma de produto final. Isso principalmente porque o preço do frete, do transporte agrícola, ele é muito impactante no custo final do fertilizante. E, de fato, transporte em muitas distâncias, ele pode inviabilizar a aplicação do fertilizante ou fazer com que se tomem outras decisões para se utilizar um fertilizante justamente por causa desse custo. Notem, por exemplo, que a ureia, como eu já tinha mencionado, que é um dos mais utilizados no mundo, ele tem 44% de nitrogênio. Significa que, na realidade, para cada quilo aplicado de ureia, 440 gramas é de fato nutriente. O resto, na realidade, é estrutura molecular que é perdida durante esse processo de absorção, na hora nos processos de mineralização. O segundo ponto é que esses nutrientes têm que ser facilmente acessados pela planta. Eles têm que ser acessados de alguma forma. Não adianta nada a gente colocar um produto que tenha alto em teor de nutriente e ele não seja acessado. Ele vai ficar com um inerte no solo e não vai ter papel nutricional. Também, mesmo que nem todo fertilizante seja utilizado, o residual tem que ficar retido no solo. Isso é muito importante. É importante que esse residual ele seja acessível para as próximas culturas e seja retido no solo para que ele vire reserva nutricional do solo, permitindo que se continue produzindo. Agora, um ponto terrível nesses processos é que a produção deles tem que ser fácil e tem que ser facilmente escalável. Certo? Por quê? Justamente porque nós precisamos produzir em imensas quantidades, disponibilizar em grandes quantidades, processos que não consigam ser levados a grande escala, eles não vão conseguir produzir em quantidades aceitáveis. Por exemplo, a maior parte dos fertilizantes que tem no mercado brasileiro hoje são grânulos, então nós precisamos pensar em formas de fazer esses grânulos de forma bastante rápida e com boa produtividade. Por fim, tudo isso tem que levar a um processo que ele seja efetivo em termos de custo. Certo? Ele tem que conseguir, na realidade, competir com os custos dos fertilizantes convencionais, que hoje estão nessa faixa, como já tinha citado para vocês, alguma coisa da ordem de $1.000 a tonelada, $1 o quilo, o que faz com que a nossa capacidade de trabalhar limite muito. Isso fez com que, nos últimos anos, nós tenhamos pensado cada vez mais em trabalhar em formas de disponibilizar o fertilizante do que mexer, por exemplo, em novas moléculas que você tem no fertilizante. Significa partir dos fertilizantes convencionais, como a própria ureia, e tentar trabalhar formas para que ela não seja perdida e que ela seja disponibilizada gradualmente para a planta, naturalmente respeitando esses critérios. Vejam bem, esse conceito é a base dos conceitos de liberação controlada e de liberação lenta, que muito provavelmente vocês já ouviram, que eles, na realidade, podem ser resumidos num gráfico como esse, né? A aplicação de um fertilizante convencional no solo, ele vai levar a uma saturação do meio pela solubilização do fertilizante, chegando a um limite que a partir do qual no qual ele passa a competir com a absorção do sistema. As plantas começam a absorver o nutriente, ele começa a reduzir a quantidade no solo. Isso é problemático porque, dependendo da aplicação, nós podemos ir a níveis tóxicos do fertilizante, acima dos níveis aceitáveis, ou podemos ficar abaixo dos níveis de absorção, em que ele fica em equilíbrio com a solução do solo, por exemplo. Isso faz com que esse gráfico demande que as aplicações sejam feitas continuamente, depois de algum tempo. Sejam feitas depois de algum tempo do plantio, por exemplo. A alternativa seria um fertilizante que ele retarde um tempo para liberar, e depois que ele retarde, ele tem uma cinética mais ou menos parecida com o do fertilizante convencional, liberando, mas permitindo que esse período de retardo seja utilizado para equacionar essas quantidades do nutriente no meio.
Esse fertilizante é o que nós chamaríamos de fertilizante de liberação lenta. Ele tem um comportamento de liberação semelhante ao fertilizante convencional, mas ele está retardado ao longo do tempo ou expandido ao longo do tempo. Em muitos casos, ele teria, por exemplo, um platô de saída, um valor de inicial de tempo para começar o processo de liberação. E vejam bem, não confundam com a ideia de um fertilizante de liberação controlada. Apesar das definições serem um pouco confusas, muitas vezes, na literatura, um fertilizante de liberação controlada, essencialmente é um sistema que responde a um estímulo. Por exemplo, um fertilizante que começa a liberar quando ele tem uma variação de temperatura. Nesse tempo aqui, por exemplo. Então ele começa a liberar, certo? Quando a temperatura cai, ele para. Depois de algum tempo, se a temperatura sobe de novo, ele começa novamente a liberar. E assim normalmente. Mas veja que isso não quer uma garantia de que ele sempre vai estar no range perfeito. Pode ser que em determinados momentos ele simplesmente caia fora do range, mesmo liberando. Certo? O mais importante é que nós tenhamos clareza de que todas essas tecnologias elas podem ser conjugadas para fazer um sistema que libere sempre dentro dessa faixa ideal, certo? Buscando pela somatória de diferentes comportamentos um range de adequação que é desejável para nós. Se nós pensarmos, de novo, voltando no nitrogênio, como eu tinha dito, é um dos fertilizantes mais demandados no mundo, certo? E demandados em cargas, como eu falei, da ordem aqui, em alguns casos, como por exemplo na China, de 500 kg de nutriente por hectare de solo. São significativamente altas essas quantidades, isso levou a uma das tecnologias mais faladas da administração de fertilizante nitrogenado, que são os coats de revestimento sobre os grânulos, ou seja, um grânulo, e nós fazemos uma capa polimérica nele. E essa capa polimérica, ela pode ter determinadas propriedades que vão fazer com que a liberação seja controlada pela difusão para o meio. Portanto, assim, nós precisamos escolher um sistema que tenha boa capacidade de cobrimento, que ele consiga cobrir bem o grânulo, que ele seja fácil de aplicar. Isso é fundamental, ele precisa ser simples de aplicar. Preferencialmente ele precisa ser biodegradável, porque ele não pode deixar resíduos no solo. E ele tanto pode ser seletivo como não seletivo, mas basicamente ele vai controlar a passagem do fertilizante para o meio por difusão. E custo sempre vai ser um ponto essencial para a gente discutir esse tipo de sistemas. Nós temos optado por trabalhar principalmente com óleos vegetais, principalmente óleos de mamona, o óleo de mamona e o óleo de soja, que eles são facilmente polimerizáveis numa reação de condensação contra um de isocianato, que é uma molécula que tem 2 grupos NCO nas suas pontas, dos seus 2 lados. Ele polimeriza formando esse polímero de condensação, que é a chamada poliuretano, vocês provavelmente já ouviram falar de poliuretanas, e essas poliuretanas elas são facilmente aplicáveis nesse formato por spray, fazendo o spray do grânulo, reagindo ele in situ, produzem um material que ele tem uma difusão não seletiva, mas ela é controlada pelo tamanho de poro que nós conseguimos fazer para os coatings. E em termos de custo, o custo dele é determinado pela fonte de isocianato, de diisocianato que nós estamos utilizando, ou desejando utilizar. Por exemplo, esse aqui é um grânulo de ureia, certo? Fraturado. Vocês estão vendo aqui o coating feito na superfície. Ele é um tanto espesso, esse coating aqui está da ordem de 50 microns, certo? Vocês veem a interface dele aqui com o grânulo. E basicamente o processo de liberação é a água, ela penetra por dentro desse coating, solubiliza essa ureia aqui dentro, que sai por difusão para o meio. Notem o seguinte, isso aqui é o comportamento da ureia quando colocada dentro da água. Dentro de um becker em agitação, colocamos a ureia e medimos o tempo de liberação dessa ureia, de solubilização dessa ureia no meio. Isso aqui acontece em poucas horas, muito rápido. Ela chega num platô. Todos os coatings, dependendo da sua espessura, ou seja, 2,5 em massa, ou 7,5 em massa, por exemplo, eles oferecem um retardo desse processo de liberação. Nos casos mais críticos, que são, por exemplo, esses em torno de 7 a 10%, 9,5% de poliuretano de óleo de mamona, que ele dá uma poliuretana de melhor qualidade, nós conseguimos retardar esse comportamento para até algo como 50% de todo o material não estar solubilizado depois de 70 dias em imersão dentro da água.
Esse comportamento é muito interessante. Basicamente, o que nós temos é nesses coatings poros, no qual a ureia sai, aquilo que vocês estão vendo, a ureia remineralizada no coating, depois que nós secamos o coating, certo? Ela sai e ela é difundida para o meio. Tá? E nesse formato nós conseguimos garantir esses altos tempos e com um ganho também muito interessante. Eu mencionei a perda por volatilização e de fato essa perda por volatilização ela é reduzida com os coatings. Esse aqui é o pico de emissão de N2O que nós tivemos num cultivo de trigo, de milho, certo? Em que nós utilizamos esses grãos e medimos no cultivo em campo a emissão de N2O. E foi muito interessante observar que isso aqui é o que se espera da ureia. Em torno de 15 dias após a aplicação, ela tem um pico de N2O, de emissão de N2O, certo? À medida que o coaching vai espessando, ele vai reduzindo esse pico, mas o mais interessante é que esses resultados indicaram que nós mantivemos ou aumentamos até nos coachings com 6 a 8%, certo? Em massa, a quantidade de milho produzido, de massa seca produzida, o que quer dizer que houve um ganho de produtividade e uma redução de N2O, de emissão de N2O. Para efeito de comparação, isso aqui é o solo nu, ou seja, ele não tem emissão, e essa é uma condição de aplicação depois de 30 dias do início do cultivo. O cultivo iniciou no tempo zero, e depois de 30 dias aqui, foi feita, nesse ponto aqui, foi feita a aplicação do fertilizante, certo? O fertilizante foi aplicado depois de 30 dias, mas nota uma coisa muito interessante. Mesmo sendo aplicado depois de 30 dias, houve volatilização após mais ou menos 15 dias, mantendo um comportamento muito parecido com o comportamento que nós tínhamos aqui, certo? Um pico de volatilização depois de 15 dias. No entanto, essas tecnologias elas são muito interessantes, nós temos trabalhado muito, mas notem que eles jogam sempre para tempos muito longos, certo? Há um problema de que para trabalhar tempos curtos, a homogeneidade do coaching, ela é prejudicada, porque os coachings começam a ficar muito finos, eles começam a ficar irregulares e apresentar falhas. Eu preciso dizer para vocês que eles são coachings um pouco espessos, certo? Como que nós temos tentado trabalhar com isso? Uma alternativa é modificar a estrutura do coaching para colocar nanopartículas na estrutura dele e fazer bloqueio de difusão. A outra tentativa que nós temos colocado para tentar promover um controle gradual é trabalhar com um nanocompósito. Em vez de trabalhar com um grânulo que é revestido, não, nós pegamos o próprio grânulo, ele é a matriz do nanocompósito. E para modificá-lo, nós colocamos nanoargila na estrutura dele. Essa nanoargila que está ali na estrutura, ela consegue manter esse comportamento de liberação de forma lenta pela interação da ureia com as lamelas da nanoargila. Né? Aqui os problemas que nós temos é que o sistema tem que ser muito homogêneo, ele tem que ter fácil processabilidade, porque agora nós estamos processando o fertilizante inteiro. Então ele precisa ser muito facilmente processado, certo? Temos um problema também de queda do teor de nutriente, ele não pode mexer muito, significa que, por exemplo, 20%, 30% de carga num sistema desse pode comprometer a viabilidade econômica do sistema, certo? E para isso, nós encontramos uma boa saída utilizando sistemas de extrusão, que eles permitem, por exemplo, que a mistura de um argila mineral com ureia em teores da ordem de mais ou menos 20% de argila mineral, eles geram um material estrudável a frio, que ele pode ser moldado como se fosse um macarrãozinho, assim, esse macarrão aqui, certo? Esse macarrão, depois ele é cortado em grânulos, esses grânulos são de fácil aplicação, e a estrutura do material é alguma coisa mais ou menos assim, as lamelas da nanoargila, elas são espaçadas durante o processo de cisalhamento por moléculas de ureia e continuamente sendo espaçados por moléculas de ureia que eventualmente vão começar a precipitar formando domínios de ureia, e esses domínios de ureia são circundados por domínios de argila e esfoliada por ureia. Certo? Esse material ele não tem o mesmo performance assim, de longo prazo, ele libera antes. Mas ele tem uma coisa muito interessante, que aquela performance de redução da volatilidade, ela também se repete aqui. Não tão expressa. Ele não é tão expresso quando eu pego esse material MT, que é o material com o modificado com argila para a ureia, do que tinha acontecido lá no material revestido. Mas, quando nós fazemos pequenas modificações desse sistema, colocando pequenas quantidades, por exemplo, de um polímero, um modificante, no caso, por exemplo, um hidrogel, que ele tem muita interação com água, ou uma própria prolactona, esses valores descem muito de emissão de N2O. Esse é o valor global
contado ao longo do fim da cultura. Esse valor chegou a 75% no caso, por exemplo, em média, no caso do hidrogênio. Algo muito, muito significativo em termos de perdas. Nessa ideia de modificar com polímeros, nós pensamos em modificar ele com algum tipo de material que reagisse, como por exemplo, formaldeído. O formaldeído ele reage com a ureia, formando um polímero ureia-formaldeído, que é um termo fixo que tem baixíssima solubilidade. A questão é que se todo polímero se todo o fertilizante for feito com polímero, a liberação dele pode ser longa demais para o cultivo. Então, qual que foi a nossa estratégia? Trabalhar com polimerizações intermediárias. Essas polimerizações intermediárias elas foram possíveis de serem feitas utilizando ou sistemas fundidos, que eles são um pouco mais complexos, como é o caso desse aqui, mas eles dão um resultado muito interessante em termos de retenção no fim, retenção de longo prazo. Uma parte da ureia livre libera rápido nos primeiros tempos, junto com o resto da ureia, mas a ureia polimerizada se mantém ao longo do tempo. À medida que eles vão sendo solubilizados, aqui é a curva de solubilização cumulativa, né, de nitrogênio em água, eles vão também sendo mineralizados para nitrogênio na forma amoniacal. Esse amônio, se ele acumular no meio, ele vai tender a ser oxidado, levando à formação de óxidos de nitrogênio. Curiosamente, o material polimerizado aqui, numa proporção 1:1, ele não apresentou esse pico, ele foi gradualmente indo até o limite de saturação do solo, indicando que o processo de solubilização foi gradual. E, de fato, quando nós testamos isso utilizando um cultivo, nesse caso aqui, foi um cultivo de alfafa, que ela permite que de tempos em tempos, a cada 30 dias, a gente corte e continue acompanhando. E as volatilizações foram medidas por esse tipo de dispositivo, é uma esponja que absorve todo o amônio, toda a amônia que estiver sendo volatilizada. Nós avaliamos a volatilização dos materiais e, de fato, os materiais polimerizados têm um valor menor, né? Todos esses MUPF são as composições em diferentes quantidades. E esse CCRF aqui é um fertilizante revestido, comercial. Certo? O curioso é que, somando a produtividade de todos os ciclos, nós observamos o seguinte, né, depois dos 4 cortes, isso em 180 dias, nós observamos algo bem interessante. Utilizando uma referência como nitrato de amônio, o nitrato de amônio é uma boa referência para isso, porque ele não volatiliza, certo? Ele acaba sendo uma espécie de superpositivo para esse tipo de tecnologia. Nós observamos que o nitrato de amônio ele teve produções de matéria seca inferiores ao do fertilizante de liberação controlada, ao longo de todos os ciclos. Isso não se reproduziu no início. No início ele perdia em relação aos fertilizantes de liberação controlada. Ele ganhava, produzia mais, ou perdia o fertilizante de liberação controlada. Depois, mas com o tempo, o fertilizante continua liberando e continua mantendo essa produtividade, enquanto a produtividade do nitrato de amônio cai, porque não tem mais nutriente. Mas o interessante foi observar a capacidade de recuperação de nitrogênio que cada um desses fertilizantes produziu, a ureia sempre a ureia abaixo, mas o fertilizante de liberação controlada abaixo também. O que indica que a capacidade dele de recuperar o nitrogênio aplicado é baixa. Quando nós utilizamos os nossos fertilizantes formulados, nas proporções 1:4, que era na realidade 20% de argila mineral e uma proporção molar de 0,5 de formaldeído para 1 de ureia, né, muita ureia não polimerizada, os valores de massa seca produzida foram excelentes, muito bons, melhores do que o obtido com o nitrato de amônio. E os valores de recuperação do nitrogênio muito bons também. Significa que o nitrogênio aplicado foi recuperado na forma de planta. E isso gerou aumento da produtividade. Esse efeito é um efeito pura e simplesmente da engenharia de estrutura, de nanoestrutura do material para a liberação dele. O segundo fertilizante que eu tinha mencionado no início, que nos preocupa bastante, é o fósforo, que ele também é muito utilizado. Vocês percebam que o fósforo ele é bastante utilizado no Brasil. O Brasil tem uma questão bastante séria de consumo de fósforo. E, como eu falei, o fósforo ele não tem o problema da volatilização, mas da imobilização. Então, voltando um pouco na literatura, nós lembramos que lá dos livros, textos de físico-química, a solubilidade ela é uma função do tamanho de partícula. Ou seja, partículas muito pequenas
elas solubilizam mais do que partículas maiores. E isso pode ser previsto na realidade, certo? Isso pode ser previsto de forma termodinâmica a partir do tamanho de partícula. Em geral, o que nós dizemos é que partículas menores do que 500 nanômetros, elas vão começar a ter comportamentos acelerados de solubilidade. Isso está relacionado à entalpia de superfície dessas partículas, que em geral, certo? No caso, por exemplo, de óxido, ela é maior do que esses modelos utilizados aqui, que foram utilizados aqui no exemplo calculado. Com que essa curva desloque para a direita, significando que, como eu falei, tamanhos da ordem de 500 nanômetros já possam significar solubilidades maiores, de 2 a 3 vezes a solubilidade esperada do material. Porém, note que isso não dá muito certo quando a gente vai para campo. Em geral, não dá muito certo porque o material aglomera. E aglomerando, o aglomerado se comporta como uma partícula maior. Como evitar isso? Seria pegar essas partículas e dispersar elas numa matriz solúvel. Por exemplo, ureia. Se nós tivéssemos uma matriz de ureia em que nanopartículas de fosfato estivessem muito bem divididas, de fosfato mineral, por exemplo, apatitas minerais, certo? A ureia iria separar essas apatitas, evitando que elas aglomerassem e mantendo o comportamento de solubilidade delas. Nós fizemos isso, certo? Utilizando aqui uma apatita mineral, como vocês veem aqui, ela sozinha, ela tende a aglomerar fortemente, certo? Ela, em duas magnificações, quando misturada na ureia, ela fica dispersa dentro da estrutura da ureia depois da mistura, certo? Da mistura a quente. E ela chega a desaparecer com grânulos muito, muito finos aqui em condições de excesso de ureia. O curioso é que nessas condições de excesso de ureia, 20% de massa de hidroxapatita para 80% de massa de ureia, a solubilidade ela eleva muito. Notem bem que o que nós estamos vendo aqui é que a solubilidade da hidroxapatita pura, mesmo tamanho, nanométrico, em torno de 50 nanômetros, ela não é muito boa, em torno de 40% dela consegue solubilizar em 140 horas de imersão em soluções ácidas. Enquanto que nós dispersamos ela, nós conseguimos chegar a 100% de solubilidade. Ou seja, todo o material acaba sendo solubilizado. E, curiosamente, a ureia também acaba sofrendo um certo retardo de liberação, indicando que existe uma interação. Essa interação provavelmente é mais física, porque nós não vemos muita variação entre esse comportamento e o comportamento das diferentes cargas de hidroxapatita. Mas ele é benéfico também para o sistema, uma vez que ele faz com que o mais solúvel ele retarde um pouco a solubilidade e o menos solúvel aumente a solubilidade, fazendo com que os dois possam ser disponíveis. O mais interessante disso tudo é que quando nós comparamos, por exemplo, a hidroxapatita, que mesmo a hidroxapatita com um fertilizante padrão super simples, ele logo quando ele é aplicado no sistema, em 0 dias, se nós tentamos recuperar o solo, nós percebemos que em torno de 90%, praticamente 100% dele, é recuperado como fosfato. Ou seja, ele está solúvel e está disponível para a planta. Mas depois de 42 dias, metade desse material fica imobilizado no solo. Ele reage com essas partículas do solo e fica imobilizado. Isso num ensaio de comparação comum. A hidroxapatita nanométrica ela tem o mesmo comportamento, certo? Ela solubiliza bastante de início, mas depois perde muito e passa a ter um comportamento muito semelhante aos convencionais. Porém, quando ela está dispersa, aqui em 50% de hidroxapatita e 50% de ureia, e aqui 80% de ureia e 20% de hidroxapatita, ela mantém o mesmo valor estatisticamente do momento zero, ou seja, ela mantém a sua solubilidade. Notem bem isso. Essa queda de solubilidade que é observada na hidroxapatita, ela não é observada para os materiais dispersos. Esse comportamento que nós estamos vendo aqui, ele é um comportamento de dispersão, mas ele tem a ver também com a capacidade dessas partículas serem atingidas pela acidez do meio, certo? Que é produzida pelas raízes. Foi a partir dessa ideia que nós passamos a pensar na ideia em formular um grânulo que ele levasse já todos os componentes da sua estrutura para essa acidez junto, certo? Então, o exemplo que nós pensamos foi utilizar o enxofre. O enxofre é um macronutriente secundário e ele é muito aplicado como enxofre elementar. Só que o enxofre elementar ele é muito pouco oxidado no solo e as plantas só absorvem ele como sulfato. Então, a ideia que nós pensamos era trocar essa matriz de ureia para uma matriz de enxofre.
e tentar colocar alguma coisa junto com esse sistema que acelerasse esse processo de formação de sulfato de forma que ele acidificasse a superfície, gerando um meio logo na superfície do grânulo que tivesse maior acidez e facilitasse com isso a dispersão desses nutrientes, a solubilização desses nutrientes minerais. De fato, o enxofre é muito barato, é facilmente disponível na forma elementar, mas como falei, pouco oxidado, ele precisa da ação de micro-organismos. Então, para isso, nós introduzimos na formulação de uma matriz de enxofre, como vocês veem aqui pela imagem de contraste em tomografia, partículas de enxofre, que estão aqui coloridas artificialmente na forma amarelada, certo? Numa matriz aqui de um carboidrato para poder dispersar esse enxofre, e inserimos ele, e junto com ele, um fungo, nesse caso, o Aspergillus niger, que é um fungo promotor de acidez, que ele se alimenta dessa fração do carboidrato, está junto, no caso aqui, amido, que foi utilizado como consolidante, e facilita o processo de formação de enxofre a partir de enxofre na forma de sulfato, a partir do enxofre elementar. Esse resultado, ele deu algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa é que ele facilitou, de fato, a disponibilização das partículas de fosfato que estavam aqui dispersas no meio, junto com essa matriz. Mas o mais interessante, nós utilizamos uma técnica nuclear chamada Chanes, para avaliar como é que esse fosfato foi sendo imobilizado dentro do solo. E o interessante, essas são só as curvas de padronização que nós fizemos para várias possibilidades de imobilização. Por exemplo, ácidos fíticos, hematita, ligado com hematita, com goetita e por assim adiante, certo? E o mais interessante que nós observamos a partir dessas curvas experimentais do solo, depois de 60 dias de incubação, foram alguns dados bastante interessantes sobre o perfil de imobilização. E nós vimos que os materiais, por exemplo, que tinham a rocha fosfato, a fonte de fosfato mineral em contato com o enxofre, num meio com o micro-organismo, eles apresentaram um deslocamento do sulfato imobilizado com ferro, levando a mais sulfato imobilizado com alumínio, que é mais lábil, ainda mais lábil, certo? Do que com ferro. Isso para nós é interessante, porque isso indica que nesse processo, os fosfatos, eles, apesar de eles poderem ainda ser imobilizados no solo, eles imobilizam de uma forma mais lábil e podem ser mais facilmente recuperados depois pelo cultivo. Esses conceitos, eles podem também ser utilizados para outros materiais, certo? E basicamente nós sempre vamos pensar em defensivos. Na realidade, defensivos a gente pode explorar um pouco mais esse conceito, não indo somente para a ideia de tamanho de partícula, mas indo também para a ideia de cocristal. O que é um cocristal? É um sistema cristalino em que ele tem dois domínios muito bem definidos. Por exemplo, a ametrina, que foi um herbicida que nós utilizamos nesse trabalho, ela tem, ela tem uma capacidade de interação com ácido maleico, por exemplo, e que ela forma uma estrutura cristalina em que ela intercala o ácido maleico com as moléculas do herbicida, nesse caso a metrina. Qual é a vantagem disso? Se nós tivermos um herbicida mais solúvel, significa que nós não podemos reduzir a dose do herbicida, porque ele só é absorvido na forma solúvel. Se ele for pouco solúvel, nós temos que aumentar a dose para poder garantir que ele seja absorvido pela erva daninha. Se nós tivermos um mais solúvel, nós podemos reduzir a dose. De fato, nós testamos algumas engenharias desses cocristais, utilizando diferentes moléculas para poder formar essas geometrias que vocês estão vendo, mantendo a funcionalidade da ametrina como herbicida. E o efeito foi marcante, foi extremamente interessante. Utilizando aqui ácido maleico e fumárico, duas possibilidades, nós percebemos um aumento de concentração muito rápido desses sistemas, certo? Quando na aplicação numa planta daninha cultivada. Essas são as plantas daninhas cultivadas, e o mais interessante foi nós percebemos realmente que houve uma mortalidade da planta daninha em doses muito menores de ametrina, utilizando uma ametrina artificialmente engenheirada para ser mais solúvel. Eu vou encerrar dizendo para vocês o seguinte, que de fato eu não espero ter nenhum tipo de produto definitivo. Nós entendemos que nós temos que ter portfólios.
Nós não temos que ter produtos definitivos, mas nós devemos ter portfólio, ou seja, possibilidades de trabalho, certo? Que envolvem, que elas vão sendo construídas a partir dos vários domínios interdisciplinares que a gente tem nesse tipo de trabalho, em termos de cultura, desenho de materiais, entendimento da química do solo, e sempre mantendo a ideia de que não adianta ter produtos extremamente interessantes se eles não conseguirem atingir aqueles critérios originais que nós tínhamos falado, certo? No qual o custo é um dos grandes problemas. No futuro, nós entendemos que agora nós estamos migrando, por exemplo, para micronutrientes, para rochas potássicas, certo? Para outros defensivos, e esse é um trabalho ainda em andamento. Eu agradeço a todos vocês, estou à disposição para dúvidas, estou à disposição para contato direto, e eu espero que todos vocês tenham um excelente congresso e que tudo que nós temos colocado, que nós colocamos hoje aqui com vocês, possa pelo menos perturbá-los e trazer e aumentar a curiosidade de vocês. Muito obrigado.